de aquisições. Essa empresa deve crescer no futuro com a combinação de crescimento orgânico e por aquisições. Do ponto de vista da melhoria da eficiência operacional, a empresa deve expandir o seu processo de verticalização. Esperamos atingir, com o moinho que estamos construindo em Pernambuco, 95% de verticalização na farinha. Isso deve chegar em 2014, estamos com 72 hoje. Para chegar a 100%, precisamos construir um outro moinho, que deveremos fazer na região sul para atender a planta de Bento Gonçalves. Okay? Isso deve ser para 2014 ou 2015, ainda estamos definindo alguns detalhes. Né? No caso da gordura vegetal, nós vamos chegar provavelmente estamos estudando aí se dá para chegar aos 100% só a partir da planta que a gente tem lá no Ceará, tá? Embora seja um desafio grande mandar gordura até o Rio Grande do Sul, ok? Com os trabalhos de planejamento tributário que estamos fazendo, é possível se mandar gordura sim. A dificuldade é porque são 3.000 quilômetros carregando um produto que é líquido, né? Então isso talvez seja um pouco complicado. Agora, supondo que nós não atendamos Bento Gonçalves, a verticalização na gordura tem potencial para chegar aí a uns 95% também tranquilamente. Tá? E, logicamente, tem espaço para melhorar a eficiência, trabalhando melhor a redistribuição, alguns processos de produção, enfim, sempre haverá espaço para você tornar a sua estrutura de produção comercial administrativa mais eficiente. Então, caminharemos nesse sentido. Destaques operacionais e financeiros, eu vou também passar aqui rapidamente. Bom, esse número é interessante porque mostra aí o seguinte: primeiro, essa liderança em relação aos outros players nacionais e também a posição da companhia no âmbito global, né? Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu vi essa informação global fornecida pela Euromonitor, eu fiquei extremamente surpreso. E nós na companhia ficamos surpresos. Essa empresa que veio do Nordeste, que hoje tem uma cobertura nacional, tá? E só atua no Brasil, porque a exportação é menos de 0,3%, ela é a sexta do mundo em biscoitos e a quarta do mundo em massa. Então isso realmente é muito significativo. Essa informação nós passamos a reportar em função da necessidade de a gente começar com o investidor estrangeiro e mostrar para o investidor estrangeiro quem é essa empresa, né? E buscar criar um interesse em se entender que business é esse, né? E mais uma vez, percebe-se aqui nitidamente como ocorreu a expansão, tá, no mercado nacional. Okay? Esse número será atualizado para a divulgação do terceiro TRI com a nova leitura da Nielsen que estará saindo aí. Bom, capacidade instalada, olha que interessante. Essa empresa tem expandido a capacidade, tá, de produção, capacidade instalada, nível de utilização, ele cresceu desde 2006, de 2009 para cá ele deu uma reduzida também impactado pelos crescimentos, pelo aumento da capacidade instalada e também pelas aquisições, mas mesmo assim você pode analisar e ver que é bastante interessante perceber que mesmo com o crescimento da capacidade instalada, o nível de utilização ele segue ali no patamar de 75%, 76%. Isso deve aumentar o nível de utilização com o crescimento da demanda dos nossos produtos, né? O que pode impedir que esse nível de utilização cresça um pouco mais é alguma aquisição, que sempre pode acontecer. Quando acontece uma aquisição, normalmente as empresas que a gente tem adquirido, elas têm trazido um nível de utilização mais baixo, né? Só para dar uma ideia, snacks e bolos na Estrela tinham um nível de utilização de 30%, muito baixo. Os caras tinham começado a operar no segmento, tá? E não estavam conseguindo colocar o produto. Esse nível de utilização ele está subindo e irá subir para os próximos períodos, né? Nosso mix de clientes, eu já havia comentado anteriormente, 46% atacadistas e distribuidores, 39% praticamente pequeno varejo, pouca dependência de grandes redes. A venda líquida por região, é claro que a venda mais expressiva hoje é no Nordeste, porque iniciamos lá e compramos várias empresas no Nordeste. A tendência, eu creio, para o futuro é a gente ter
um maior equilíbrio disso aí. Agora, creio que o Nordeste no médio prazo, né, curto e médio prazo, continua a ser a região mais significativa, né? Claro que isso pode mudar bastante em função de alguma aquisição, volto a repetir, mas nós não temos como garantir que a aquisição virá, né? Depende da evolução dos processos de negociação. E hoje, o breakdown da nossa receita, 55% biscoitos, né? As categorias que têm melhores margens hoje, sem dúvida nenhuma, são snacks e bolos. A principal margem da companhia hoje é nessa categoria, mesmo com nível de utilização baixo, mas isso tende a melhorar ainda mais. E, em segundo lugar, biscoitos, que era a nossa melhor margem. É bacana porque é o item mais significativo, né? A pior margem de margarinas e gorduras. Para melhorar essa margem de margarinas e gorduras, nós temos que aumentar o nível de utilização. Na realidade, não é nem o nível de utilização, aumentar as vendas de margarina, principalmente, né? E isso está sendo trabalhado. Vocês devem estar acompanhando aí o crescimento das vendas de margarina, né, que foram possibilitadas em função da expansão de produção de gordura feita a partir do quarto trimestre de 2002, via implantação de novo equipamento para a produção de gordura. Destaques financeiros, só para ilustrar, né? Um CAGR de 16,7, claro que aí tem aquisições no meio. Orgânico, esse CAGR, ele provavelmente vai ser de um dígito, né? Abaixo disso aí uns 7, 8%, né, em receita. EBITDA crescendo 13,3% também, né? A empresa, e com margem razoavelmente, pouca variação, se você comparar em relação à variação do cenário de matérias-primas, de preço de matérias-primas, né? Essa companhia é uma companhia de marca, é uma companhia de consumo. E há alguns investidores que focam demais a análise na commodity, né? Então, acredito que esse tipo de olhar é um olhar que merece algumas reflexões, porque, evidentemente, nós não somos empresas de commodity, nós somos empresas de consumo, de biscoitos, de massa, é uma empresa de alimentos, né? A gente não vende commodities, a gente vende produtos, né? A dívida líquida hoje está num patamar de 520 milhões, 528 milhões, um endividamento baixo, e essa companhia tem uma geração de caixa muito forte, que deverá contribuir para a redução dessa dívida e redução da relação net debt to EBITDA, né? O lucro líquido também expandindo, né? Próximo, por favor. O fluxo de caixa é muito forte, e aí praticamente 13% da receita operacional líquida, né? Que no ano de 2012 foi utilizado basicamente, né, o caixa operacional para uma parte para compra de empresa, uma parte para pagamento de dividendo, de juros sobre capital próprio, outra parte para algumas expansões, né, em linhas de produção principalmente, né. Do ponto de vista de governança, a empresa ela tem hoje um free float de 25%, nosso free float está hoje com aproximadamente 68% de estrangeiros, locais em torno de 32%, temos um conselho de administração com 5 membros, 2 independentes, né? Posso dizer quem são, essa informação é pública. Temos o senhor Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central aqui no Brasil na década de 80. Temos o senhor Fábio Alperovitch, que é um dos sócios da Fama Investimentos, um importante asset aqui paulista, está conosco desde a época do IPO. Temos um comitê de auditoria com 3 membros, 2 independentes, novo mercado, somente ações ordinárias. O papel performou muito bem em relação aos índices de mercado desde o IPO, né? E do ponto de vista da liquidez, eu acho que merece um destaque a melhoria da liquidez ao longo de 2012. Na realidade, a liquidez antes do quarto trimestre de 2010, antes de novembro de 2010, ela estava em um patamar em torno de R$1 milhão, muito baixo. Fizemos uma operação de block trade para atingir os 25% de free float. A liquidez melhorou, veio para um patamar aí próximo a uns 4 a 5 milhões, mas de janeiro para cá ela melhorou mais ainda, né? Melhorou principalmente com reflexo da melhoria de resultados da companhia na visão de mercado.